do trabalho do Elvio, né, sobre automação de árvores solares, do curso de Engenharia de Controle e Automação. Ok? Então ficam as palavras com você e a gente pode dar isso. Boa noite a todos. Meu trabalho é sobre automação sobre árvores solares. Qual foi o grande intuito, a grande motivação desse trabalho para mim? A princípio ele iniciou há 4 anos atrás. Então, meus campos de pesquisa iniciou nos meados de 2014, no final de 2014. Esqueci de dizer. Sou Elvio Rodrigues, como o professor já disse, meus coordenadores foram o professor Genário e o co-orientador o professor João Batista. O que realmente me motivou a executar esse trabalho? O que realmente me deu o ponto de partida, o ponto de ignição? Renovar o renovável. O que seria renovar o renovável? É você transformar algo que já transforma as coisas. Se cheguei até aqui foi porque me apoiam em ombros de gigantes, Isaac Newton. Eu dedico essa frase em memória ao meu avô, por o falecimento dele durante um ano. O nome do projeto basicamente se chama GINO, em homenagem a ele. GINO significa Galho Interativo de Navegação Orientada. Como se trata de um projeto de árvore solar, tenho que explanar um pouco mais sobre energia solar. A energia solar é basicamente a fonte de todas as fontes de energia, geração de energia ou geratriz de energia para nós na atualidade, desde fontes hídricas, fontes geotérmicas, tudo é proveniente do Sol. O efeito fotovoltaico, basicamente, ele foi descoberto em 1939 por Alexander Edmund Becquerel. Nesse momento, o que ele descobre? Ele descobre o efeito fotovoltaico através de uma diferença de potencial entre as extremidades de um material. Em 1973, o engenheiro elétrico Wilbur Smith ele descobre a propriedade de condução do silício. Em 1977, William Grylls Adams e Richard Evans Day fazem o primeiro protótipo de célula fotovoltaica. No caso, eles conseguem verificar que a intensidade de luz gera um diferencial, uma movimentação de cargas elétricas no conjunto. Porém, somente em 1956, esse conjunto começa a ser produzido em série, ou seja, é produzido na fase industrial. As células solares, que são os componentes básicos para a geração de energia, elas têm algumas particularidades, como a sua forma construtiva, o tipo de material, o tipo de dopagem, o tipo de condutores. E hoje, na atualidade, o mercado ele apresenta 3 tipos de células atuais. A célula de silício monocristalino, que é uma célula que em sua estrutura ela tem uma estrutura cristalina, ou seja, a condução dela é quase de 99,9% de eficiência, porém ela tem um alto custo devido ao seu composto, ao seu silício, deve ser extremamente puro. E processos de refinamento para silício é extremamente caro. Temos as células de silício policristalino, que seria a junção, que seria a mescla de partes monocristalinas e partes amorfas. Essa célula ela tende a ter uma produção mais em conta, mais barateada, e ela tem uma eficiência em torno de 26%. E a célula de silício amorfo, que é a comercial, que hoje graças à célula de silício amorfo, o mercado de energia solar ele tende a cair muito o custo. Então, o que nós tivemos há 10 anos atrás, que era uma implantação extremamente alta, hoje nós já temos implantações residenciais de fácil acesso. Atualmente, para grandes fazendas solares, o que são fazendas solares? São locais, como localizados em Humilide, Espanha, fazendas onde eles acumulam quantidades grandes de painéis solares para uma geração em massa, similares às redes hidrelétricas. Esse no campo de Humilide, que se não me engano é o 6º, se não me falha a memória, ele tem 2,8 km² de área de ocupação, ou seja, praticamente é algo muito extenso. Uma distância daqui ao centro de São Paulo, 2,5 km mais um entorno quadrado. E a maior do mundo é localizada na Índia, ocupando uma área de 20,23 km², com a capacidade de geração de energia de 1.000 megawatts. Essa capacidade é de 250.000 residências por hora. Ela tem a autonomia de fornecer energia para essas residências. Árvores solares, que é o grande diferencial da tecnologia.
As árvores solares, o primeiro projeto de árvore solar foi em 1979 por Pulvary, a patente de projeto dele. O que ela constituía? Praticamente um sistema onde as células ficariam localizadas fora de uma residência, condutores para essa energia e um sistema de conversão de energia para a época. Na atualidade, as árvores solares vêm se difundindo bastante, então já não é mais uma tecnologia que foi esquecida ou não foi explorada as suas aplicações. Hoje nós temos instalado em Porto Alegre, isso aqui é uma árvore. Eu não me recordo qual foi a empresa, se não me engano foi uma universidade que instalou ela, e ela faz a iluminação de uma praça. Então ela toma conta automaticamente da iluminação da praça, porém ela é estática, ela é exatamente similar aos painéis solares. Outra de grande porte que foi instalada no escritório da Tourism London, ou seja, essa empresa optou por uma árvore solar para substituir a sua demanda de energia. Então ela 100% ela utiliza a árvore solar como fonte de energia. E o mais recente no Rock in Rio, essa árvore ela está instalada hoje na frente do Museu da Tecnologia pela empresa Octotree. Ela consta do sistema da árvore com as células solares e ela também é um ponto de recarga para celular e o Wi-Fi. Esse composto ele é fornecido, ele é comercializado. Embora eu tive uma certa dificuldade para entrar em contato com a empresa para obter mais dados, eles acabaram não concedendo. Um fato interessante, para cada metro quadrado de painel solar instalado, evita-se a inundação de 56 metros quadrados em construções de redes hidroelétricas. Então, o fato de qualquer objeto, qualquer item, árvore solar, painel seguidor de sol, para cada metro quadrado instalado você evita o impacto ambiental de inundação de 56 metros quadrados. A fase de protótipo, de projeto. O projeto eu tive algumas vertentes durante a parte de criação, que foi da seguinte ponto. Quando eu iniciei ele era para ser um protótipo pequeno, onde existiria um galho com várias folhas, e cada folha dessa, a área de cada folha, ela estaria distribuída dentro desse galho e eu teria uma área de cobertura maior. Porém, o que me impactou para isso foi o custo. Células pequenas, elas geram pouca corrente, pouca potência. Então, para eu ter uma potência considerável, eu teria que instalar em torno de 24 a 35 células dessa. O custo do meu projeto passaria de R$90 mil, um protótipo extremamente pequeno. Então eu cheguei numa conclusão que eu deveria maximizar o protótipo para poder usar itens comerciais de fácil acesso, que já são utilizados hoje no mercado de trabalho. O projeto foi feito para o tamanho de escala 1:1. O protótipo foi feito em escala reduzida. Então as tecnologias que foram aplicadas para o protótipo podem ser aplicadas para o protótipo em escala real, pois se trata de comandos, os comandos e os acionamentos são bem similares. Bom, a fase de dimensionamento. Para o dimensionamento de painéis solares, você tem meio que um roteiro pré-determinado. Primeiro se faz onde há a necessidade de você fazer a instalação desses painéis, independente de qual for o seu tipo de tecnologia. Os painéis, o que eu fiz? Fiz um levantamento da minha residência, quais são os consumos durante os 6 meses, fiz a média desses consumos e obtive um valor, que seria aproximadamente 333 kW mês. Entretanto, tem um fato interessante que não é só o consumo, mas você também tem a questão do pico, ou seja, seria a quantidade que você está utilizando dessa energia por hora ou por mês que você teria que atender. No caso, eu fiz todo um levantamento, desde quantitativo de tomadas, quantitativo de luminárias, quantitativo de componentes elétricos, geladeiras, chuveiros, para poder fazer a média balanceada desse conjunto, obtendo 341 kW mês. A próxima etapa seria a localização e instalação desses painéis. Para a localização, essa é a minha residência, localizada na rua João Sôligo, em Ferraz de Vasconcelos. O local eu tenho uma área bem ampla, de 10 metros quadrados, que eu tenho a possibilidade de fazer a instalação tanto de painéis convencionais como do sistema automatizado. Aí, no caso, eu faço esse levantamento do local, faço o levantamento das latitude e longitude para fazer a inserção desses dados dentro do site da Cresceb, o órgão responsável pelo levantamento de dados das incidências solares na região do Brasil. No caso, são três centros que fazem a coleta desses dados e é disponibilizado para a sociedade.
Então, no caso, eu tenho Itacoaxetuba, Suzano e São Paulo. Esses 3 pontos ele faz uma média entrelaçada e eu tenho a projeção de quanto que o Sol irradia sobre a superfície terrestre por metro quadrado. Para esse caso, o que foi considerado? As literaturas indicam considerar sempre a menor incidência anual, para que você tenha uma eficiência boa e energética durante um ano. Para a localização que foi planejada, a incidência solar é de 3,12 kW metro quadrado por dia. Então você tem a probabilidade de gerar 3,2 kW de potência por hora durante o dia. Próximo ponto, o dimensionamento das células em si. Células solares têm problemas com perdas, desde temperatura, sujeicidade, que seria as condições de sujeira, empecilhos, a questão de sombreamento, que seria questões quando você trata de trabalhar em painéis convencionais, dependendo da disposição. Você tem o sol faz uma incidência, ele está atrás de um prédio, ele tem uma projeção da sombra, então você acaba cobertando esse painel e ele tem a perda. Então é tabelado esses valores. Porém, para esse projeto, devido às tecnologias empregadas, ele tem algumas vantagens. Questão de sombreamento. Como o projeto se trata de algo, um solar tracker, ou seja, ele é automatizado, então ele é fugidor de sombra praticamente. Então esse item ele tem a probabilidade de ser zerado. E na tabela ele dá a variação, que seria de 0 a 5%, dependendo da disposição, que em alguns casos do painéis solares, você faz a instalação e ele não tem sombreamento, então ele pode ser zero. Mas para essa aplicação do protótipo, inteiramente, você pode instalar ele, dependendo do local, ele sempre vai estar buscando a melhor posição e o ângulo do Sol. Então esse item foi zerado. O item de mismatch, que seria a questão das perdas naturais do inversor, então esses dados já foram levantados diretamente do inversor, eu já fiz a conversão desses dados, então ele é zerado nessa tabela de perdas. E a questão de surgicidade. Devido ao layout, ao design do equipamento, você tem um índice menor de surgicidade. Então, no caso, eu optei por 1%, que seria a menor percentual de surgicidade, porque ele é propenso a sujeiras de poeira, sujeiras de chuvas ácidas, entre outros pontos. Após a dimensão, você tem o dimensionamento da incidência solar por metro quadrado por dia. Você tem um consumo, tendo esses dados, você consegue dimensionar a quantitativa de painéis solares. Fazendo o dimensionamento dos painéis solares e corrigindo com as perdas, eu obtive o total de 11 módulos para atender a residência conforme o projeto. E o dimensionamento dos inversores, que é o projeto um inversor de 2.650 watts-hora, e as baterias estacionárias que fornecem 220 ampere-hora, ou seja, ela tem uma autonomia de 15 horas caso não tenha eletricidade da fornecedora, ou até mesmo ela seja desconectada da rede, ela consegue fornecer até 2.650 watts por hora durante 15 horas. Projeto e modelagem, esse seria o conceito já em escala 1 para 1. Então, essas são as disposições dela. Esse conjunto ele praticamente tem 4 metros de altura. As folhas, em função das placas, tem 1,5 milímetros de comprimento. E sistemas de automação do conjunto. Uma vista inferior, aqui é disposto o sistema de todo controle de carga, controle de potência e controle do sistema, mais o sistema de potência que seriam as baterias. Um dos fatores interessantes desse protótipo quando foi modelado é peso reduzido, utilização de materiais de baixa massa, ou seja, no caso alumínio, para poder ter um menor peso no acionamento dos servomotores. Dimensional natural. Esse sistema pode ser instalado em qualquer local e ele não agride a questão da visual, ele não é algo que vai pesar no ambiente. A questão do sistema de conversor. O conversor é sistema de potência integrado ao módulo, ao conjunto. Células flexíveis, ou seja, para dar essa curva acentuada no conjunto somente com células flexíveis. Em alguns casos é possível utilizar modulares fixos, o que aumentaria a potência do conjunto, porém você teria problemas que acarretariam na questão de surgicidade e aplicações. Sistema de Solar Tracker. O Solar Tracker praticamente ele é um seguidor de sol, então ele faz a comparação entre os posicionamentos, ele vê onde tem a maior incidência solar e ele faz o posicionamento correto da célula. E a placa cristal de policarbonato, que é para estética também, no caso.
E a questão da menor área de instalação. Esse disposição, se ele tem praticamente somente a chapa de instalação no chão. O conjunto, ele pesa em torno de 270 kg, aproximadamente. Então a área de instalação, o piso só tem que suportar essa carga, é somente isso que é a necessidade, e a questão também da área de instalação. Bom, a questão de fase de protótipo. O protótipo, como já foi dito, eu já iniciei as pesquisas deles há 4 anos atrás. No início, o protótipo era basicamente essa folha de madeira com os sensores dispostos, os servos motores e os testes de posicionamento. Então todas as caixas de posicionamento, então o que foi feito? Eu fazia a comparação dos dois sensores, ele fazia a correção automática da célula e eu fazia a medição da tensão para ver a incidência se realmente batia ou correspondia com o conjunto. Após avançar, teve alguns problemas nas questões de funcionabilidade. O protótipo começou a tornar-se inviável devido ao peso. Então o que acontece? Eu acabei simplificando a estrutura da folha. Essa estrutura hoje ela é composta com uma única haste metálica que reduziu muito a questão do peso, eu consegui reduzir em 45% a questão dos pesos dela. Esses aqui já são os testes práticos, práticos e comparativos. No caso, o sistema foi comparado com o sistema de uma célula solar convencional plana e o sistema de um único galho, comparando esses dois pontos. O sistema é alimentado com fonte, no caso é a própria fonte. Eu não coloquei o sistema de baterias integrada por questões de teste, porque alguns pontos eu tinha descarregamento e tinha que dimensionar as baterias corretas e teria que utilizar baterias próprias para essa aplicação. Mas como eu estava tratando de um protótipo, eu não parti para a parte da questão de inversores e baterias. Embora eu tinha um sistema de controle, eu tinha um conversor DC-DC que estabilizava a corrente e fazia o carregamento das baterias em conjunto. Aqui são os testes. Para fazer a análise de dados, eu fiz um sistema de controle, que seria localizado diretamente com o microcontrolador, utilizando a plataforma Arduino. Ele fazia o controle direto do sistema automaticamente. Um outro sistema para captação e coleta de dados. Então eles trabalhavam os individuais para não ter problemas de leitura ou até mesmo levantamentos equivocados do conjunto, que foi o que acabou acontecendo devido aos acionamentos do motor. Aqueles testes, no caso da foto, eles são os testes em dias ensolarados, que o sistema ele tem uma funcionalidade boa. Esses testes aqui foram nos dias noturnos, nos dias chuvosos e nublados. No caso aqui está todo o sistema, os aparatos de controle, né? Eu fiz a cobertura com o sistema plástico, e aqui é a foto do sistema operando durante o dia. A fase dimensional e construção final do protótipo, como se tratavam de 3 células, no caso a árvore original são 6 células. Eu tive problemas com a questão da compra das células, no caso da célula eu só consegui fazer aquisição de 12. Então eu fiz somente o protótipo com 3, que é a funcionalidade mesmo. No caso a aplicação futura é só replicar a disposição dela. Então no caso aqui é os testes no modo noturno. Então ele, em modo noturno eu vou fazer a apresentação, ele fica em stand-by, ele não tem acionamento de modo noturno, mesmo que ele não tenha incidência solar. Embora ele pode ser controlado com incidências de luz, ele pode fazer essa diferença e pode acabar funcionando. Aqui é o sistema do protótipo, que já é diretamente eleito, o sistema de controle e potência, de distribuição de potência está aqui integrado. Esse daqui já são os testes dele já em posição final. Esse aqui já são os funcionamentos dele já em testes reais. Aqui as disposições dos motores, eu tive alguns problemas nas questões de orientações. Porque o problema, em alguns casos, como a folha é muito simples, o sistema funciona, que é uma maravilha. Com 3 folhas você tem problema de programações. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer, praticamente foram 26 revisões de programação. E todas elas foram testando técnicas, implementações, para ver se ele funcionava, fazendo mais ou menos empiricamente o conjunto. O resultado dos testes. Bom, o gráfico em azul é o protótipo já funcionando totalmente automatizado, e o gráfico em vermelho é o gráfico da célula convencional. No caso aqui, fiz uma leitura, as leituras desde as 4h20 da manhã, não, às 5h20 da manhã, até às 6h30, 6h40 da tarde, foi até onde tinha incidência solar pelas leituras. Pela figura 25 já é possível verificar que você tem um range na qual a célula convencional ela não está gerando energia. No caso, esse avanço aqui seria 2 volts, né? Que seria a tensão que ela está gerando na saída, comparada com o conjunto. Então, no caso aqui, ela tem até às 7 horas da manhã, a célula não entrou em regime convencional. Já o sistema Gino, ele consegue já cobrir essa área
inclusive em períodos à tarde, que você tem a questão de luzes difusas, onde você tem o sol batendo numa parede, mas ele está em outra posição. A célula ela vai buscar maior incidência, ela não vai atrás do sol. Então essa não é a função de buscar o sol, ela vai onde tem a maior incidência solar. Então nesse caso aqui, para esse gráfico, tanto para o gráfico no dia chuvoso, que foi o dia que deu mais problemas na questão de controle, que você pode ver que teve uma oscilação grande em torno do meio-dia, que é onde você tem maior incidência, o sistema ele começou a ficar instável devido à temperatura. E ele começou a ter ruídos dos servomotores. Para essa correção, eu já fiz a correção na programação dele, eu fiz um filtro digital para poder limitar essas variações nos LDRs, e ele já essa curva aqui ela já começa a ficar mais suavizada no funcionamento final do conjunto. Para ambos os gráficos, tanto da cobertura do sistema Gino comparado com o sistema convencional, ele é 21% mais eficiente devido à sua área de cobertura ser mais eficiente. Custo de projeto. Os custos de projeto foram levantados para o projeto em escala 1:1, em escala real. Então tem todos os levantamentos dos módulos solares, as taxas de importação, que esse módulo, devido a ser flexível, ele só é importado da Índia, então tem todos os custos de taxa de importação, os inversores, baterias, servos motores, drivers de controle, sistema estrutural e instalação. O custo atual do projeto é de R$ 33.976,72,56, cerca de $8.900 para fazer o custo. No caso, você faria a aquisição do protótipo já com instalação. Fazendo uma comparação com o sistema tradicional e o sistema de células solares tradicionais, eu fiz um levantamento de custo desse sistema. Com a mesma capacidade de implantação e com as mesmas potências e fornecimentos, com as inclusões de inversores e bateria, o sistema ele custa R$ 14.376 e o protótipo Gino R$ 33.972, cerca de 42% a mais. Ele é mais caro. O payback de projeto. Para a implantação do sistema Gino, o payback da economia foi feito da seguinte maneira. No caso, você faz a aquisição do projeto, você faz a implantação do protótipo, e a partir dos meses subsequentes, o que você vai economizar na conta de luz, ele entra como o retorno do projeto. Em cerca de 8 a 9 anos, o retorno é de 100% do projeto. Para sistemas solares atuais, a média é de 6 a 7 anos. Para a implantação, dependendo do tamanho da implantação. As considerações finais para o protótipo. Para o protótipo e também para o escala em pau. Qual que são os ganhos do sistema? Aumento na eficiência de captação energética. Esse sistema comparado, atrelado às tecnologias de árvores solares, seguidor de sol e menor área de ocupação, eu tenho um ganho de 21% comparado com células solares tradicionais. Para sistemas Solar Tracker, que é o sistema da célula solar, mais o sistema seguidor, ele é 18%. Ou seja, comparado ao sistema do Solar Tracker com o sistema Gino, ele é 3% ainda mais eficiente. Ou seja, a eficiência de geração de energia dele é mais alta, mesmo comparada com as tecnologias atuais. A questão ambiental, diminuição na área de ocupação. Para os sistemas atuais, para a mesma planta, ele solicita 11 metros quadrados de instalação para painéis planos. Esses painéis geralmente são instalados ou em cima dos telhados, ou em terrenos amplos, ou até mesmo em fazendas fotovoltaicas. Mas o que fica meio que entreposto, que algumas coisas não fica, às vezes o telhado não suporta. Então o conjunto, ele pesa em torno de 250, 300 kg. Então o telhado não é dimensionado para fazer a suportação desse conjunto. Então ele acaba acarretando você ter que reforçar o telhado. Então esses custos vão acabar entrando na questão da instalação. Com a diminuição dessa área de ocupação, você consegue diminuir o quê? Cerca de 87%. Então, para uma área de ocupação, uma aplicação numa fazenda solar, aquela área de 20 mil metros, a área de 20 quilômetros quadrados, eu reduzo ela em 87% para as áreas de aplicação. Claro, visto que o sistema para a implantação de sistemas em grande escala, ele não segue esse sistema. O sistema de disposição ele parte para outro protótipo. Então, seria vários sistemas de células solares com um sistema de captação única. Você teria vários dispositivos instalados com sistema de captação única. A desvantagem do projeto, como todo e qualquer projeto de energia solar, é o seu alto custo. Quando eu iniciei a pesquisa, esse projeto, o protótipo ele custava R$90 mil, em questões pequenas. Eu fiz um aumento da escala dele, ele partiu para 60 mil, isso em 2014. Atualmente ele custa 33. As projeções é que dentro de 5 a 6 anos a tendência é diminuir.
Lembrando que o custo do projeto é levantado para a fabricação de um único protótipo. Se eu colocar, no caso, fizer a fabricação em larga escala, a tendência desse custo é reduzir em 15%. Bom, essa é toda a bibliografia do sistema, a referência de imagens apresentadas nos slides, e a gente fazer a apresentação do protótipo funcional. Com luz e sem luz, né? Com luz e sem luz. Tem que ver o negócio funcional dos bem feitos, né? Bom,